A paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou a diaconisa Chayane Priscila e faço vídeos referente à restauração de casamento. Aqui eu conto relatos do que eu passei e conto um pouco das experiências do que eu passei e passo no meu deserto, para que outras vidas que estejam passando pela mesma situação que eu passei e passo, possa ser edificado com os testemunhos, os relatos, a qual aqui eu coloco no canal. Eu já quero aproveitar, e pedir, se você é novo ou nova aqui no canal, queira receber palavras de edificações, palavras que vão lhe ajudar de alguma maneira, de alguma forma, através dos meus relatos, a se inscrever aqui no canal, tá? Aí embaixo tem um botão escrito inscrever-se, clica nele, se inscreve, ative o sininho de notificações para que vocês não possam perder nenhuma novidade aqui no canal, tá? E deixar o like, porque assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do vídeo, gostando do conteúdo, e assim o YouTube irá recomendar para mais e mais pessoas e mais vidas serão alcançadas através dos meus vídeos. Não repare o barulho, porque eu tenho uma bebezinha e é meio complicado, né? O silêncio aqui. No vídeo de hoje, eu estou vindo com um tema ao qual vocês já viram aí na capa do vídeo, o qual o Senhor me incomodou esses dias para trazer para vocês aqui, que é o porquê Deus nos coloca no deserto. O porquê entramos no deserto? Você sabe dizer o porquê você entrou no deserto? O porquê você está passando por isso? Porque muitas das vezes a gente não entende o porquê nós entramos no deserto e muitas das vezes indagamos ao nosso Deus: por que, Senhor? Porque o Senhor permitiu que eu passasse e venho passando por tal situação. Mas tem um propósito esse deserto. Sabe qual é o propósito? Que Deus requer algo seu e algo meu. Deus nos permite, nos coloca muitas das vezes no deserto para que nós venhamos aprender e entender aquilo que Deus tem para conosco. Quando nós passamos a entender aquilo que Deus quer consertar em nós, porque o deserto nada mais é do que Deus trabalhar em nós. Não é porque Deus tem algo a trabalhar no seu cônjuge, no seu esposo, na sua esposa. Não. É porque Deus quer consertar algo em nós. Deus está requerendo algo em nós que em algum determinado momento Deus nos avisou, só que nós não atentamos à voz do Senhor. Sim, meus amados, eu não saí do meu deserto, continuo no meu deserto, porém a minha restauração do casamento está nas mãos do Senhor Jesus. Se tiver de acontecer, não que eu duvide do poder de Deus, não é isso não. Mas o meu foco é buscar a Cristo, colocar o Senhor em primeiro lugar. Por que eu estou falando assim? Porque em um determinado momento da minha vida, ou eu posso dizer todos os determinados momentos, desde quando eu conheci o meu marido, ele era a minha prioridade em tudo, até acima de Deus eu o coloquei. Sim, eu consegui colocar o meu marido acima de Deus. Como? Eu tinha um orgulho imenso de ser esposa do meu marido. Eu não podia ver ele, Como todos sabem aqui, que eu já relatei no meu testemunho, ele é militar. Eu não podia ver ele fardado porque eu senti um orgulho imenso de ser a mulher de um militar. Eu tinha uma veneração, sabe? Uma idolatração referente ao meu esposo. Que eu me sentia a melhor mulher do mundo por ter o homem que estava do meu lado. Sempre o achei lindo, maravilhoso, tudo de bom era o meu marido.
Não que seja errado a gente amar o nosso cônjuge, a gente admirá-la, porém, colocar acima de Deus é errado. Primeiramente Deus, depois nós, terceiro, nosso cônjuge, quarto, os filhos. Por que o cônjuge vem em terceiro lugar e não em segundo, não os filhos? Porque os filhos Deus nos deu de complemento para o nosso relacionamento, para complemento da nossa família. Porém, os filhos não são nossos. Os filhos são do mundo. A gente cria, faz a nossa parte, ensina, porém eles vão casar e vão embora. Assim é a lei da vida. É o que está escrito na Bíblia. E o que está escrito na Bíblia? Deixará seu pai e sua mãe e se unirá ao seu cônjuge. Então, na caminhada, será só vocês dois. Por um determinado período, será em família, que é os filhos. Depois, novamente, quando os filhos forem embora, será vocês dois novamente na caminhada. Então, assim, nós não devemos colocar ninguém, nem os filhos, acima de Deus. Nosso Deus é soberano, o nosso Deus é único. O nosso Deus, ele não quer que nós venhamos repartir a glória dele com ninguém, porque o único que merece honra e glória é ele. É o nosso Senhor Deus. E muitas das vezes, por nossa falta de entendimento, discernimento da palavra, ou até mesmo frieza espiritual, a gente deixa com que coisas, né, pessoas, cargos, objetos, emprego, seja o que for relacionado à sua vida, muitas das vezes nós colocamos acima do nosso Deus. E estamos errados com essa atitude. E eu entrei no meu deserto porque Deus já tinha falado comigo, com quem já acompanhou aí no canal o meu testemunho, né, que eu dei assim um breve testemunho, né, bem rápido, porque a minha história é uma história não desmerecendo e diminuindo a história de ninguém, porque eu sei que cada um tem o seu testemunho diferente, tem as suas experiências diferentes com Deus, tem o seu tratar diferente com Deus. Porém, a minha história com a minha separação do meu esposo relacionado à AOM que ele colocou na vida dele, eu posso dizer que foi uma história que eu acho que muitas das pessoas, se estivesse no meu lugar, não suportaria. Porque eu passei por muitas humilhações que pessoas nenhuma, creio, que não tenha passado. Volto a repetir, não desmerecendo a história de ninguém, porque eu sei que cada um passa por uma humilhação diferente de outras pessoas. Mas a minha humilhação, eu escutei da boca dela e do meu marido, que eu não valia nem aquilo que o cachorro enterrasse debaixo da terra. Eu escutei da boca deles que eu não vivia, eu vegetava. Eu passei por uma humilhação que eu tive que levar o meu filho do meio para conhecer o pai num shopping. Meu filho tinha 1 mês de vida, para completar 2 meses de vida. Ele levou a OM ao encontro do filho mais novo, né, que estava no meu colo, e o meu filho mais velho, que tinha 6 anos, a qual ele não entendeu nada. Ele saiu daquele shopping falando assim: mamãe, mas você e meu papai não são casados? Porque na época o meu marido, ele queria impor que os meus filhos tinham que conviver com a OM, porque ela era a mulher dele. E eles tinham que entender. Sendo que ele não preparou o psicológico dos filhos. Ele não sentou comigo
e com nossos filhos para explicar a situação. Não, ele queria enfiar de goela abaixo, tanto em mim como nos filhos, uma terceira pessoa no nosso relacionamento. Né? Possamos se dizer um intruso, uma intrusa na nossa relação, né? Porque, como eu costumo dizer, pessoas que têm a necessidade de entrar pela porta dos fundos, não têm a dignidade de entrar pela porta da frente na vida de uma pessoa, ela é uma intrusa. Ela sabe que já, só do momento dela ter entrado já pela porta dos fundos na vida de uma pessoa, ela já sabe que ela não entrou dignamente na vida de uma pessoa. Então, eu passei por essas humilhações, ao ponto dele remarcar o encontro. Aí eu falei com ele, mas você me falou que não iria levar ela, né? Iria só você. Mas ela tinha um medo tão grande de deixar eu e ele sozinhos, porque eu lembro que quando ele confessou que estava com ela, em novembro nós teríamos a participação no casamento do irmão dele como padrinhos. E ele virou pra mim e falou assim: amor, eu errei. Eu cometi esse erro. Porém, eu queria saber se você me perdoa. Eu estou indo pro Rio antes do casamento do meu irmão. E eu quero conversar com você para ver, realmente olhar nos seus olhos que você me perdoou. Porque eu não quero ficar com uma pessoa que vai ficar jogando na minha cara o resto da vida o meu erro. Então, através dessa conversa, a gente vai reatar a nossa família. Porque eu quero sentir realmente que você me perdoou, você liberou o perdão para mim. Só que o inimigo é tão, né? É tão sagaz, né? Que ele fez? Ela viu que estaria perdendo o terreno. Ela armou uma situação para vir pro Rio junto com ele. Então, nisso que ela veio pro Rio, aí que começou vamos se dizer, o meu deserto piorar. Então, teve um dado momento que ele veio pro Rio, que foi o final do ano, né? Aí marcou de ver o filho, 19 de janeiro de 2016. Levei, ele se prestou esse papel. Na época, gente, quando a gente está no começo do nosso deserto, a gente não tem a maturidade de lidar com certas situações. Na época, o meu mundo caiu. Lembro que eu não conversei com ele, não olhei para ele direito porque eu me senti humilhada. Eu me senti humilhada. Ele chegou com uma pessoa no shopping que você sentia vergonha de ter uma mulher dessa do seu lado, tá? Conforme ela andava, você via as partes íntimas dela aparecer, a parte que a gente coloca para cobrir a nossa parte íntima, né? A peça íntima dela, a gente conseguia olhar, ver. Conforme ela andava, que a saia balançava, a gente dava para ver a calcinha dela, para você ver o grau da pessoa. Então, eu me senti humilhada. E eu estava fragilizada, eu estava num momento que eu tinha passado pelo meu deserto com 6 meses para 7 de gestação. Isso eu descobri antes, tá? Eu estava com 4 ou 5 meses de gestação, que já vinha as desconfianças, porque pessoas vinham me falar. E aconteceu esse episódio de eu levar o meu filho no shopping. Ele pediu para levar novamente. Se eu não me engano, foi dia 21 de janeiro eu retornei. Só que aí ele não se deu por contente, ou ela não se deu por contente. Eu não sei se amando da minha sogra também, né? Porque a minha sogra, infelizmente, foi usada por Satanás nessa situação toda. Ela apoiou tudo, né? E eu não sei se a minha sogra, ela teve a feliz ideia de aconselhar ela de ir no shopping. Aí, quando eu estava entrando no shopping, eles não me viram. Eu vi eles descendo a escada rolante, mas aí já não estava só meu marido nem ela. Estava ela, as filhas dela, o irmão dela, a irmã dela e a mãe dela.
Aí eu passei por debaixo da escada rolante. Eles desceram, eles fizeram, né, o povo que estava com eles ir para o outro lado e eles vieram à minha direção. Então, assim, ali eu me senti humilhada duplamente, porque eu falei assim, nossa, ele me fez passar por humilhação dias atrás e agora novamente, sendo que com a família dela em peso aqui. E ele queria o quê? E ele queria me convencer, meus amados irmãos, que eu teria que sentar numa mesa, nós somos adultos, eu quero ficar com meu filho, ver meu filho, vamos sentar numa mesa normal, como qualquer outra pessoa, como se a gente fosse uma família. Aí eu virei pra ele e falei assim, você não está bem. Presta atenção no que você está me falando, você está me propondo a sentar numa mesa com a sua amante, meus filhos, eu, como se a gente fosse uma família, tudo normal, tudo natural. E nesses determinados momentos, né, eu tô contando essas histórias, essas partes, né, do que eu passei, para dizer que tem determinados momentos que nós deixamos a nossa carne falar. Porque nós somos humanos. Então nós deixamos o nosso lado humano falar. Porém, quando a gente se encontrar em adversidades e momentos assim complicados, nós devemos depositar somente a nossa fé em Deus. Sei que não é fácil, tá? E clamar ao nosso Pai. Porque humilhações vão vir, as afrontas virão, tá? Porque, infelizmente, as pessoas que estão com os nossos cônjuges são instrumentos de Satanás. Então, o que eles puderem fazer para nos atingir, que na verdade nem são eles, são os que estão neles. O inimigo ele vai fazer qualquer coisa para nos tirar do centro do querer de Deus, tá? Para nos afrontar e até mesmo muitas das vezes nos colocarmos contra ao nosso Deus. Como contra, irmã Chayenne? Questionando, duvidando, indagando ao Senhor. Senhor, mas por que isso? Senhor, não, a gente não tem que indagar, a gente não tem que perguntar, a gente tem que entender o processo, entender o porquê estamos passando por isso. Se Deus nos colocou nessa situação é porque algum propósito Deus tem nas nossas vidas e que em algum exato momento a gente deixou de ter o discernimento, entender o que Deus queria conosco. Então Deus nos faz passar por adversidades para que nós acheguemos a Ele como Ele quer que a gente esteja perante Ele. Algum posicionamento Deus quer de nossa parte para que Ele venha falar conosco. Então Ele nos deixa passar por certas situações para a gente se achegar. Porque nos momentos, presta bem atenção, quando a gente está bem, quando uma pessoa não está tão alicerçada no Senhor, né? Porque a gente sabe que a luta do dia a dia, trabalho, muitas das pessoas estudam, faz faculdade, correria com filho e tal, às vezes deixa de lado um pouquinho a nossa consagração ao Senhor, né? Nós deixamos um pouquinho de lado de buscar ao Senhor, de orar ao Senhor, de meditar na palavra do Senhor, a gente começa já a deixar de cantinho. Então, quando Deus nos tem um amor, um propósito na nossa vida, Ele deixa com que as adversidades aconteçam, porque sabe que quando a gente está aflito, no momento de angústia, no momento de tribulação, no momento, né, da nossa vida mais atribulada, o que nós fazemos? Corremos para o braço do Pai. A gente começa já a orar, a gente começa a buscar, a gente começa a se consagrar. Então, muitas das vezes, nós entramos no deserto porque Deus quer um posicionamento nosso. E nós só iremos sair do nosso deserto quando passamos a entender o nosso processo. Muitos de vocês aí devem estar perguntando, mas o seu casamento não foi restaurado? Já tem 8 anos você no deserto. Sim, tem 8 anos no deserto. Deus já era para ter restaurado meu casamento há muito tempo.
Todas as promessas que Deus fez na minha vida de restauração do meu casamento, eu deixei passar. No ano de 2019, o que Deus tinha me entregado anos atrás iria se realizar. Mas eu abri mão por cegueira espiritual, porque não queria mais lutar, porque eu falava, Senhor, a ansiedade toma conta, Senhor, eu não quero mais viver isso. Eu abri mão da restauração do meu casamento. Porque, na verdade, já vou encerrar o vídeo porque já está longo, quando a gente entra no deserto, Deus quer trabalhar em nós, quer libertar algo em nós, sendo que a gente não consegue entender. A gente só vive e busca restauração de casamento. Senhor, restaura. Senhor, traz o meu marido de volta. Traz a minha mulher de volta. Senhor, por quê? Senhor, não sei o quê. E a gente só vive isso, restauração de casamento? A gente não come, a gente não bebe, a gente não dorme, não estuda, não trabalha. Nós temos que focar, irmãos, não só na restauração de casamento. Eu não estou dizendo que é errado você orar para que Deus restaure o seu casamento. É mais do que certo você clamar pela sua família. Só que não seja o seu centro, a sua prioridade só a restauração de casamento. Porque tem gente, eu falo por mim, porque no começo do meu deserto eu vivia restauração do meu casamento. Eu acordava e ia dormir só pensando na restauração do meu casamento. Eu não vivia mais. A minha vida era em função só da restauração do meu casamento. Onde chegou ao ponto de eu falar assim, eu não quero mais. Eu não vejo nada acontecer. Aí que está o nosso erro. Porque Deus não precisa nos mostrar que Ele está trabalhando. Não é porque Ele está em silêncio que Ele não está trabalhando. Ele está trabalhando. E nós devemos parar de limitar o nosso Deus. O nosso Deus Ele é ilimitado. Não há limites para Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. Não há uma causa que Deus entre que Ele não possa fazer o milagre acontecer. Só que nós devemos entender, novamente eu venho falar, que nós devemos entender o processo de Deus no nosso deserto. Tá? Então é esta palavra que Deus colocou no meu coração para trazer aqui. Espero que essa palavra vá de encontro ao coração de quem necessita, de quem precisa neste momento. Eu não sei o que você está passando, qual tipo de humilhação você esteja passando referente ao M do seu esposo, do seu marido, ou referente ao OH da sua esposa, da sua mulher. Mas tenha fé em Deus. Deposite a sua confiança no Senhor, porque somente o Senhor, Ele tem o poder de fazer muito mais do que nós pedimos em oração, sonhamos e pensamos. E aqui eu vou encerrar aquilo que Deus colocou para falar com vocês. Porém, antes, Deus tem me tocado para interceder por alguma vida. Eu tenho certeza que alguma vida, alguma alma precisa dessa intercessão, precisa dessa oração. E eu quero orar por você. E eu quero agradecer a todos vocês que chegaram até aqui no final desse vídeo. Eu sei que foi um vídeo longo, eu peço até perdão. E eu quero pedir que vocês possam compartilhar, porque pode ter alguma pessoa que esteja passando por alguma tribulação nesse momento, algum deserto que tenha afligido a sua alma, a sua vida, e que através dessas palavras ela possa se sentir edificada, possa se sentir confortada pelo Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então vou interceder agora aqui pela vida de vocês e logo após encerrar o vídeo. Senhor Deus, meu Pai, me coloco diante da Tua presença, Senhor, na beleza da Tua santidade, primeiramente para Te pedir perdão por nossos atos, palavras, obras cometidos, ao qual tem entristecido o Teu coração, ao qual tem ido, Senhor, de encontro a Ti, Senhor, de maneira que venha Te entristecer. Espírito Santo de Deus, estou agora neste momento, Senhor, clamando, Pai, por essa mulher, por este homem,
que tem entregado, Senhor, as suas petições às suas mãos, tem entregado, Senhor, a sua família, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, porque o seu esposo, a sua esposa saiu do seu lar, eles se encontram aflitos, se encontram abatidos neste momento. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que tudo pode fazer, como está na Tua palavra, Senhor, Lucas 1:37, que para Ti nada é impossível. Nós clamamos, Senhor, nós pedimos, Senhor, por um milagre Seu, Pai. Senhor, mas que nós possamos, e mediante a tudo isso que nós estamos passando, Pai querido, entender aquilo que Tu tens a fazer na nossa vida, que nós possamos primeiramente, Senhor, nos libertar de toda dor, de toda ferida, de tudo aquilo que tem nos impedido, Senhor, de deliberar o perdão, de ter um encontro verdadeiro contigo. Senhor, que nós possamos, Senhor, nos liberar, Senhor, e nos derramarmos aos Teus pés. Que nós venhamos ter uma vida alicerçada em Ti, ó Pai. Que os nossos pés possam estar firmados na rocha, Espírito Santo de Deus. E que nós venhamos querer, Pai, ter uma ligação profunda contigo. Não só buscar a Ti, porque nós estamos aflitos, porque os nossos cônjuges saiu, Senhor, do nosso lar, mas que nós venhamos querer a Ti pela Tua essência, pelo aquilo que Tu és, pelo aquilo que Tu faz nas nossas vidas, Espírito Santo de Deus, pela transformação que o Senhor faz nas nossas vidas, pelo Teu carinho, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado conosco, porque eu sei, Senhor, que em meio às nossas infidelidades, o Senhor tem sido fiel para conosco, o Senhor tem nos sustentado, mesmo nós achando, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos esqueceu, mas eu sei, Espírito Santo de Deus, que o Senhor não esquece um filho seu, Espírito Santo de Deus, e eu tenho fé, Senhor, que nessa peleja nós não teremos que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Espírito Santo de Deus, toma o lar dos teus filhos nas tuas mãos. Pai, que cada um dos seus filhos venha se despertar, Senhor, neste momento. Espírito Santo de Deus, que famílias, Senhor, possam ser blindadas pelo Teu Espírito Santo, que Teu povo possa acordar, Senhor, ter um despertamento espiritual e entender que Satanás não tem brincado, Espírito Santo de Deus, de destruir os lares, as famílias. Espírito Santo, Pai querido, que esse homem que saiu, que essa mulher que saiu do seu lar possa retornar para a tua família, mas retornar transformados, retornar, Espírito Santo de Deus, libertos, Espírito Santo, e que teus filhos possam, Senhor, recitar ao Pai os salmos, Senhor, que eu e minha casa serviremos a Ti, Senhor Deus. Nós iremos, Senhor, cantar o hino da vitória, porque o Senhor pelejará por nós. Muito obrigada por tudo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo nosso fôlego de vida. Obrigada, Senhor, pela saúde dos nossos filhos, pela saúde dos nossos, Senhor, da nossa parentela, Espírito Santo de Deus. Obrigado por tudo, ó Pai, pelo nosso trabalho, pelo nosso estudo. Senhor, obrigada pelas vestimentas que o Senhor nos proporciona, o alimento, Senhor, que o Senhor tem dado provisão, Senhor, e colocado nas nossas mesas. Espírito Santo de Deus, muito obrigado. E ser com cada um de nós, Espírito Santo de Deus, derramando a tua unção, derramando a tua glória, o teu poder sobre as nossas vidas. Eu quero, Senhor, agradecer e pedir que o Senhor possa receber a nossa oração como cheiro suave às suas narinas, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Que essa palavra possa ter ido de encontro ao seu coração e crer no Senhor, que Ele tudo pode fazer e Ele pode mudar a sua história, o seu cativeiro. Graça e paz.